Olá pessoal, tudo bem? Vim falar com vocês hoje em relação à polêmica decisão do ministro Alexandre de Moraes que tivemos no dia 11 de agosto de 2023 em relação à revisão da vida toda. Gerou bastante ansiedade aí, muitos advogados falando uma série de coisas aí, algumas que realmente não me parecem a melhor interpretação do voto do ministro, então por isso resolvi fazer esse vídeo e vim falar um pouquinho com vocês sobre como eu interpreto esse voto do ministro, né? E me parece que é realmente a interpretação mais adequada. Então antes, aproveita, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos principais direitos previdenciários e trabalhistas, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos em primeira mão e também compartilhe aí com os amigos, ajuda o canal a crescer, isso motiva para que a gente continue aí fazendo cada vez mais conteúdos relevantes para vocês. Bom, em relação à revisão da vida toda, como a maioria de vocês já sabe, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, quem tem direito à revisão da vida toda são pessoas que contribuíram antes de julho de 1994 e principalmente pessoas que tiveram recolhimentos altos, valores importantes antes de julho de 1994, que não foram considerados no cálculo do seu benefício. Então, é uma explicação bem simples. Imagina que você contribuiu sobre R$3.000 à época, antes de 1994, óbvio que não era o real, mas fazendo essa referência, e depois de 94 passou a contribuir, por exemplo, com R$1.500. Pois é, o INSS no seu benefício considerou apenas essas contribuições de R$1.500 e desconsiderou aquelas de R$3.000, ou equivalentes a R$3.000. Agora, com a revisão da vida toda, você tem a possibilidade de trazer essas revisões para o cálculo do seu benefício e conseguir com isso um plus, um aumento no valor pago mensalmente para você. Bom, a questão ela já vem sendo discutida há bastante tempo, aqui no canal eu tenho vários vídeos já explicando sobre isso, mas hoje, o objetivo do vídeo de hoje falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes é no seguinte sentido: o pessoal começou a dizer o seguinte: Danilo, mas agora acabaram-se os atrasados, não tem mais como receber os atrasados dos últimos 5 anos. Será que realmente é isso que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo no seu voto? Não me parece isso que se extrai da leitura desse voto trazido pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso porque, vou fazer uma breve leitura aqui só desses pontos finais para que a gente esteja aqui na mesma linha. Bom, o ministro diz que se exclui do tema 1102, né, que é a revisão da vida toda, a revisão dos benefícios previdenciários já extintos. Bom, em relação a esse ponto específico, tem muitas pessoas falando o seguinte: benefícios de pensão por morte não poderão ser revisados porque eles são decorrentes ou precedentes de aposentadorias, ou muitos deles são precedentes de aposentadoria, e o que eu deveria revisar é a aposentadoria. Como a aposentadoria está extinta, eu não posso mais revisar a pensão. E veja, não me parece que é essa a interpretação. Extinção de benefício é um termo que ele tem um conceito e ele é diferente de benefício cessado. Então, se você pegar e olhar a Lei 8.213, o Decreto 3.048, você não vai ver, em relação às aposentadorias, o termo extinção. Então, quando o falecido ou o aposentado ele vem a falecer, o benefício dele não é extinto, né? Mas ele é cessado em decorrência do óbito. Isso é o que se extrai dos dispositivos legais, então da lei. A extinção ela está ligada, por exemplo, à pensão por morte. Então veja, um pensionista, quando, por exemplo, ele completa 21 anos de idade, a cota dele se extingue. Aí aqui eu estou falando de extinção. Esse é o termo que o ministro traz no seu voto. Então são situações como essa, por exemplo, extinção de pensão, que não poderão, de acordo com essa decisão, o voto aí do ministro Alexandre de Moraes, serem revistas, serem atacadas pela revisão da vida toda. Comenta aqui se você tem uma interpretação diferente em relação a esse ponto específico, porque é dessa forma que eu avalio como está escrito aqui na decisão e não atribuo aí a cessação das aposentadorias o termo extinção, porque o termo extinção ele tem um conceito próprio. Tá bom? Então, em relação se você recebe pensão por morte e essa pensão ela está ativa e ela é decorrente de uma aposentadoria, eu vejo sim que você tem possibilidades de receber
esses atrasados, fazendo aí a revisão da vida toda, beleza? Bom, um outro ponto bastante polêmico foi na letra B do dispositivo da decisão aí do ministro Alexandre de Moraes. Então ele coloca lá, revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagos e quitados por força de decisão já transitada em julgada. Veja que essa restrição que ele faz em relação a retroação aí, que é a polêmica que aconteceu em relação a, poxa, agora em decorrência disso eu não posso mais receber as parcelas atrasadas, né? Então, os atrasados aqui já não é mais possível receber. Ele está sendo muito específico em relação ao seguinte, ó, benefícios já pagos e quitados por força de decisão já transitado em julgado. Então ele está fazendo referência a benefícios que foram concedidos ou oriundos de decisão judicial, né, transitado em julgado. Nesse caso, você tem sim a possibilidade de fazer a revisão da vida toda, porém, conforme ele continua dizendo no voto dele, você vai receber apenas a partir da decisão do STF que houve em dezembro de 2022. Então, nesse caso específico, você não consegue receber os atrasados dos últimos 5 anos, mas apenas para aqueles que tiveram benefício oriundos de decisão judicial. É como eu interpreto a partir da leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes. Também queria ouvir você em relação a isso e entender. Se você concorda comigo, coloca aqui embaixo, concordo, ou se você está tendo uma interpretação diferente, interessante a gente conversar sobre isso e entender aonde que estão os pontos de divergência. Então também muito interessante, comenta aqui qual é a sua interpretação, que depois eu vou lá comentar também e expor a minha ideia sobre a sua interpretação, tá bom? Bom, então é isso, há a possibilidade pelo voto do ministro Alexandre de Moraes de receber sim os últimos 5 anos. Então você que entrou com ação, você que ainda não entrou com ação, vocês têm a possibilidade sim de receber os atrasados do período dos últimos 5 anos, e isso está mantido no voto do ministro. Bom, ainda há outros ministros para votarem nessa decisão. O plenário ele vai até o dia 21 de agosto, né? Então até lá é o prazo final para a decisão dos embargos de declaração, que, veja, não tem o objetivo de alterar a decisão em relação à revisão da vida toda. O objetivo desses embargos de declaração é apenas esclarecer alguns pontos, e o principal deles era em relação a essa questão da modulação. Como ficaria a modulação dos efeitos da decisão do STF? A modulação ela foi realmente muito mais branda, apenas benefícios extintos e aqueles oriundos de decisão judicial transitada em julgado. Tá bom? Gostaria de ouvir vocês em relação ao que vocês interpretaram sobre essa decisão, e tomara que tenhamos logo aí, né, o fim dessa novela, para que os trabalhadores, os aposentados aí sejam o mais breve possível agraciados aí com esse importante direito e esse plus aí nos seus benefícios, tá bom? Tendo mais novidades, volto aqui para falar com vocês, beleza? Um grande abraço e até uma próxima.